Bom, gente, boa noite. É uma alegria receber o convite de vocês. Sempre muito bom estarmos juntos. Eu não sei se é melhor falar sem ou com o microfone. Vamos testar para ver o que vocês acham. Vamos ver se é melhor, é pior. É pior, né? Acho que dá eco, né? Então tá, então vamos deixar sem. E uma honra, assim, né, falar sobre São José nessa semana, que ontem foi o dia dele, né? E assim, quando a gente pensa em São José, às vezes a gente pode ter uma impressão errada de início, assim, de pensar que ou que tem pouca coisa, ou que um tanto parece estar um pouco escondido, assim, né? A gente olha na Bíblia e a gente vê assim, olha, não tem uma palavra registrada ali que tenha saído diretamente da boca dele, né? Não tem um lugar que abre aspas, ó, São José disse isso. Não tem nada, um silêncio da parte dele. Mas ao mesmo tempo a gente vê uma grandiosidade. Só que assim, pra gente chegar ali, a gente precisa fazer o que a igreja ensina a gente a fazer, né? Com os evangelhos, com a palavra de Deus. A gente precisa ouvir, buscar conhecer, meditar. A gente precisa se demorar nisso. A gente precisa se demorar ali com São José para estar realmente aprendendo, conhecendo e amando mais. E o demorar, vou até ver se está funcionando isso aqui, ó. Eu falo assim, a gente precisa se demorar com São José, porque eu gosto dessa palavra, porque hoje em dia a gente está num mundo de muita correria, né? De não parar muito com as coisas, mas olha, o demorar quer dizer morar dentro. Morar dentro, ganhar intimidade. E a gente precisa então parar para ganhar intimidade com São José, assim como a gente faz com as coisas que tem a ver com amor e com as coisas que são importantes. Quando tem a ver com amor, a gente tem que se demorar, não é? Os casais, quando a gente casa, a gente quer se demorar com a pessoa amada até que a morte nos separe. Então, olha, demorar tem a ver com amor. Demorar tem a ver com o que é importante, né? Quando o nosso sacerdote aqui, o Padre Elviro, na hora da missa, está celebrando a missa no momento mais importante da consagração, quando ele levanta a hóstia consagrada, ele faz esse gesto e se demora, porque o que ele está fazendo é muito importante. Então a gente precisa se demorar aqui com São José para a gente começar a conhecer e amar mais. E será que ele é importante para a gente se demorar com ele? Vamos ver onde que está São José na hierarquia dos santos da igreja. A gente olhar quem que é a mais santa de todas é Nossa Senhora, vocês sabem disso, né? A igreja ensina, São Padre Pio mesmo fala, né, que se não fosse a igreja nos segurar, a gente acharia que Nossa Senhora é uma deusa, de tão grandiosa que ela é. Então a igreja ensina que Nossa Senhora, assim, se a gente juntar o amor, a santidade, a graça de todos os anjos do céu e todos os santos que já viveram, os que estão vivendo hoje e os que ainda vão viver, se junta tudo de um lado da balança, coloca só Nossa Senhora do outro lado, Nossa Senhora é mais, Nossa Senhora é mais. Então Nossa Senhora é a cheia de graça, é a rainha do céu e da terra. Mas depois de Nossa Senhora, dentre todos os santos, o mais santo de todos é São José. O mais santo de todos é o São José. Ele é o que foi escolhido para ser modelo de homem para Deus. Quando Deus fez homem, escolheu ele para ser o modelo de homem. A igreja nos fala que ele é o nosso Pai e Senhor, São José. O próprio Jesus chamou ele de pai. Ele realmente foi pai dele, não biologicamente, mas, né, Nossa Senhora mesmo fala naquele episódio da perda e encontro do menino Jesus: teu pai e eu estávamos à tua procura. Ele é pai de Jesus, pai nosso, pai da igreja e Senhor, né? Jesus lhe era submisso, Nossa Senhora também. Então ele é nosso Pai e Senhor. Grandioso São José. São José que foi querido e escolhido por Deus desde toda a eternidade. Não é que assim, a gente lembra sempre muito de Nossa Senhora, né? A escolhida, né? Não é isso? Desde toda a eternidade por Deus e tal. E às vezes a gente pode se enganar também, falar, não, ele precisou de um homem ali também, então chamou São José. Não. Foi querido por Deus desde toda a eternidade, amado e preparado. Foi profetizado no Antigo Testamento. Então já existiam as profecias que Jesus viria da raiz de Jessé. Quem que é Jessé? É o pai do rei Davi. Então seria da descendência de Davi, filho de Davi. E São José, tanto São José quanto Nossa Senhora, são descendentes de Davi. Então tem sangue real nas veias, sangue de rei e de rainha mesmo, né? Não é assim, Então assim, olha só. E lá no Antigo Testamento, além das profecias, tem uma frase lá no Antigo Testamento que vale pra gente hoje aqui, ó. A seguinte frase: ide a José. Você sabe onde está essa frase no Antigo Testamento? Ide a José. It a José.
lá onde fala de um outro José. Então, só para a gente já não confundir, tem dois José ali na Bíblia, né? Nós estamos falando hoje de São José, esposo de Nossa Senhora, pai adotivo de Jesus, não é isso? Mas no Antigo Testamento tem um outro José, que era o José do Egito, conhecido assim. Como que começou o povo de Israel no Antigo Testamento lá? Pai da fé, Abraão, teve o filho Isaac, que por sua vez teve o filho Jacó, que depois mudou de nome e passou a se chamar Israel, que teve 12 filhos, que formaram então as 12 tribos de Israel, né? E daí vem o povo escolhido que foi sendo preparado por Deus para a vinda de Jesus. Desses 12 filhos de Jacó, de Israel, um deles se chamava José. Então é o outro José ali, lá antigamente, né? Abraão, 2000 anos antes de Cristo, estamos lá. Só que assim, nesse José, tudo ali no Antigo Testamento é prefiguração e aponta para o próprio Jesus. Esse José ali é uma figura também que aponta para Jesus. Em que sentido? Em vários. Por exemplo, os irmãos dele quiseram matá-lo. Tinham inveja dele, quiseram matá-lo. Só que ao invés de matar, resolveram depois vendê-lo como escravo por Egito. Resumindo a história, porque não é desse José que nós vamos falar hoje, ele caiu nas graças do faraó. O faraó colocou esse José para ser o administrador. Esse José tinha interpretado um sonho do faraó, que teriam 7 anos de bonança, de fartura, de muita comida, e depois viriam 7 anos de fome, de miséria. Então o José lá interpretou isso, o faraó colocou ele para ser o administrador, e depois nos anos de fome, todos os outros povos vinham ao Egito, porque naqueles 7 anos antes eles prepararam, foram guardando em celeiros, armazenando mantimentos. Depois os outros tiveram que vir e pedir comida lá pro Egito. E aí eles procuravam o faraó falava o quê? Ide a José. Aquele José. Mas isso nos remete para hoje aqui, olha, para a gente ir para esse José que nós estamos falando aqui hoje, da Sagrada Família. Ide a José, nós, homens e mulheres do século 21, ide a José. Porque ele é grande, porque ele é modelo de esposo, de pai e de trabalhador. Então é isso que a gente vai falar hoje. São José como modelo para nós, de esposo, de pai e de trabalhador. Vamos começar com o esposo, né? São José modelo de esposo. Vamos então olhar para esse casamento. São José com Nossa Senhora. É um casamento especialíssimo. A Sagrada Família é muito mais do que a gente imagina. Vou chamar a atenção para algum fato aqui, olha. Primeiro, né, São José recebeu as graças de Deus desde o nascimento dele e recebeu graças, assim como a gente recebe, né, no casamento graças de Estado, ele recebeu graças por estar casado com aquela que é cheia de graça. Graças especiais. Agora, tem até um padre que escreveu uma frase, até trouxe para vocês, ó, ele fala assim, ó, sobre esse casamento de São José e Santa Maria. Ele fala assim: a beleza do universo inteiro pouco valia em comparação com a união daquelas duas almas excelsas, São José e Nossa Senhora. E o casamento deles, lá, né, do povo de Israel, acontecia em 2 etapas. A primeira etapa, eles se casavam. A segunda etapa acontecia 1 ano depois, quando eles iriam coabitar, morar juntos. Certo? Então, eles casaram, São José e Nossa Senhora eram casados já, tem traduções que às vezes fala noivo, né? Casaram de verdade. E aí, antes desse 1 ano completar e morarem juntos, foi aí que aconteceu, que o arcanjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora, né? E aí ela disse o sim e tal. Então assim, foi nesse período. Só que a resposta dela para o anjo, qual que foi? Como isso acontecerá se eu não conheço o homem, se eu não conheço o varão? Por que ela respondeu isso, sendo que ela já estava casada com São José? Porque já nos indica isso, que ela já tinha um voto de virgindade feito para com Deus. E se São José já casou com ela, isso significa o quê? Uma esposa não faz voto de virgindade se o esposo não concordar. Ele também tinha. Então os dois tinham esse voto de permanecerem virgens por toda a vida deles. E aí eles casaram, por isso que ela responde isso para o anjo. Tá? E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque então esse casamento deles é especialíssimo. São José é exemplo para nós de esposo, para nós casados, mas também para quem não é casado, para os sacerdotes, para os religiosos. Por quê? Olha o casamento deles. Eu trouxe até um trecho aqui desse livro, não tem nada a ver com o assunto aparentemente, né? Teologia do Corpo, do Christopher West. É um grande propagador da teologia do corpo de São João Paulo II, que trata justamente da união dos casais, como uma só carne, uma união de corpo e alma. E na hora que ele fala aqui da Sagrada Família, do casamento de São José e Nossa Senhora, ele fala primeiro aqui, ó, a diferença que é
a vocação matrimonial e a vocação do celibato, que é do sacerdócio, do religioso, né? Olha só, ele fala assim: o celibato é o chamado excepcional, porque o matrimônio é o chamado normal nesta vida. É melhor o celibato, não pelo celibato em si, mas porque é escolhido pelo reino de Deus. É melhor no sentido que o matrimônio celeste, ao qual o celibatário se dedica mais diretamente, é superior ao matrimônio terreno. O celibato cristão dá àqueles que o vivem autenticamente um prelúdio ainda mais intenso da comunhão que está por vir com Deus e com todos os santos. Então, olha, o sacerdote que é celibatário, ele já tem um casamento com o próprio Deus, né? Com a igreja, com a comunidade. Ele é um tipo de antecipação do casamento último, que vai ser o casamento nosso com Deus no céu, certo? E a gente vivendo a vida matrimonial aqui, deve apontar para isso também. É uma vida de busca de santidade para esse casamento último. Os dois são para isso, certo? E aí na hora que ele fala da Sagrada Família, olha que interessante. Ele fala que a Sagrada Família ao mesmo tempo vive as duas vocações, do celibato e do matrimônio. Olha que interessante. Ele fala assim: a Igreja Católica ensina que foi dado a Maria e ao José um chamado excepcional para abraçar ambas as vocações, celibatária e matrimonial, ao mesmo tempo. Em outras palavras, eles viveram o matrimônio terreno e o matrimônio celeste simultaneamente. Por sua vez, seu matrimônio virginal desempenhou um papel indispensável no matrimônio entre o céu e a terra, o Verbo feito carne. Então, abraçando na terra a dimensão celeste da sexualidade, eles permitiram que o céu penetrasse na terra. Se a igreja apresenta a Sagrada Família como um modelo para as famílias, que é o que nós estamos falando aqui, isso não implica que os casais casados nunca devem ter relação sexual. José e Maria são um modelo para todos os casais casados, devido ao seu exemplo de total doação. Então, no matrimônio, a gente vive uma total doação. E eles são exemplo disso para nós. Mas por que eu estou chamando essa atenção? Para já começar falando de São José como modelo de esposo. Porque ele vive um casamento tão perfeito, e às vezes a gente pode olhar para a perfeição e confundir. Porque a gente é imperfeito. Então a gente muitas vezes olha para uma perfeição e se confunde. Por exemplo, sabe aquela passagem de Jesus, que ele entrou lá nos vendilhões do templo, pegou o chicote e desceu o cacete? A gente pode estranhar, né? A nossa imperfeição, ele é perfeito. Se ele fez é porque era perfeitíssimo fazer aquilo naquele momento. Mas a gente pode olhar e falar: nossa, né? Um ato de coragem, mas a gente muitas vezes confunde com um ato de imprudência, não é isso? A gente vê a perfeição e muitas vezes a gente confunde. Como que é mais fácil para a gente não confundir? A gente ir subir numa escadinha. Como? Que escadinha? Olhando as pessoas que são melhores que nós, que são virtuosas, olhando as pessoas de um degrau ali de heróis, olhando um degrau acima os santos, que são mais do que heróis, e a gente olha os santos doutores ensinando a gente. Então, por essa escadinha, por essa escada, a gente consegue melhor entendendo a perfeição e aproximando-se mais da perfeição e tentando se elevar mais a essa perfeição. Por que eu estou falando isso? Porque assim, olha, um exemplo de esposo para nós nos dias de hoje. Hoje que a gente está num mundo, por exemplo, anti-filhos, a gente poderia se confundir e olhar e falar assim: a igreja ensina que é bom ter uma família numerosa, mas eu olho para a Sagrada Família, que é o exemplo, e eles tiveram um filho só, por que eu vou ter mais? Tá vendo como a gente pode se confundir? E aí a gente erra o alvo. Sabe a escada que eu estou falando, da gente olhar para a vida dos santos? Aí a gente olha, por exemplo, para os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Como que chama os pais delas? Foram canonizados juntos, inclusive, né? Mas uma época mais recente. São Luís e Santa Zélia Martã. Quando eles se casaram, eles confundiram um pouco isso. Eles olharam, né? Não que eles olharam direto para a Sagrada Família, mas pode ser porque eles se casaram pensando em continuarem virgens. Até que um diretor espiritual falou para eles: não, vocês têm que ter filho mesmo. E aí eles foram tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nona é a nossa querida Santa Teresinha. Então, olha só. Então, só para chamar a atenção de início, que assim, é muito mais do que a gente imagina, assim. Sagrada Família, São José, modelo de esposo, muito mais do que a gente imagina. Mas, vamos seguir então. Tá, se eles eram virgens, por serem virgens e Nossa Senhora continuar, né, sempre virgem antes, durante e depois do parto, tem gente que às vezes retrata São José como um velhinho. Vocês já repararam? Tem algumas ilustrações de São José que é um velhinho de cabelo branco, tal, não sei o quê.
a gente não sabe exatamente a idade que ele tinha, mas tudo nos indica que ele não era um velhinho. Quando aparição do anjo e casou com Nossa Senhora, tudo, muito provavelmente era muito novo e cheio de vigor, cheio de saúde, porque a vocação dele pedia isso. Ele ia ter que viajar para Belém, viajar para Jerusalém, voltar para Belém, foge para o Egito, a gente sabe, olha, um velhinho naquela época, naquela idade, como eram as viagens, não ia dar muito conta disso. Fora o resto, ele tinha que ser o guardião da Virgem Maria, o guardião da honra da Virgem. Tinha que ser um homem forte, um homem muito virtuoso, e é o que ele era, tá? Então só para a gente já ir imaginando as coisas, porque eu quero convidar vocês para a gente agora visitar algumas cenas do Evangelho, para a gente ver isso. São José como modelo de esposo, de pai e de trabalhador. Mas se a gente se colocando nas cenas ali, como São José Maria fala pra gente fazer, né? Pra gente visitar o Evangelho como se a gente estivesse ali na cena junto com eles. Então é isso que eu quero convidar vocês a fazer. Então vamos lá naquele assim, olha. Então São José, também virgem, e no vigor da sua saúde, nas suas plenas condições físicas, não era já que foi um ato inclusive assim de sacrifício dele mesmo, de se entregar e permanecer virgem inclusive, pelo reino dos céus. Enfim, agora ele estava casado, vamos entrar então naquela cena lá, olha. Aí Nossa Senhora ficou grávida, A gente não sabe exatamente como que ele recebeu a notícia. Provavelmente não precisou de palavras para Nossa Senhora contar para ele. Assim como quando ela foi visitar a Santa Isabel, ela não precisou contar, o Espírito Santo falou para Santa Isabel, ela já falou, nossa, de onde me vem vir a mãe do meu Senhor me visitar? Já ficou sabendo que era a mãe do Senhor, que já estava grávida e tudo. Provavelmente não precisou de palavras para São José ficar sabendo, mas ele ficou sabendo em algum momento. E aí tem aquele drama, um tipo de paixão, um tipo de sofrimento que ele passou, uma noite escura, como a gente também passa muitas vezes, E assim, nesse ponto, eu trouxe o versículo exatamente aqui, para a gente ver o seguinte, porque eu tinha ouvido muitas vezes falar assim, nossa, então São José sofreu porque, o filho não era dele, e talvez ele tivesse desconfiado de alguma forma da pureza da Virgem Maria. E isso, olha, para mim, está muito, muito longe da realidade, muito longe. Eu trouxe aqui para vocês, para ilustrar isso, esse livro aqui, chama Catena Áurea, escrito por São Tomás de Aquino. São Tomás, ele compilou para cada um dos evangelhos, ele pegou assim, olha, um versículo. Aí ele escreveu um texto contínuo de vários santos e padres da igreja de antes dele, que comentava aquele versículo. E aí ele fez isso para todos os versículos de todos os 4 evangelhos. Esse aqui é só de São Mateus. Então, mas para esse ponto aqui, olha só que interessante. Esse versículo eu estou falando, José, seu esposo, sendo justo, e esse aqui é o maior elogio que a Bíblia faz para alguém, que o justo significa santo mesmo. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente. Então aquela possibilidade de São José ter desconfiado da pureza de Nossa Senhora, alguns santos até consideram ela aqui, Até falam aqui, por exemplo, será que ele teria tido aquele drama assim, se eu me calar ou denunciar? Se eu a entregar, não me farei cúmplice de adultério. Seria uma possibilidade essa, mas assim, gente, São José é o maior que já existiu devoto de Nossa Senhora. E Nossa Senhora é a mais pura, é a pureza em uma pessoa, é a Nossa Senhora. Então assim, na minha cabeça, não tem como isso aqui ter passado na cabeça de São José. E qual que é então a possibilidade mais condizente com a coisa aqui, Aí eu vou aqui com São Jerônimo e alguns outros que São Tomás vai colocando aqui. Olha só que interessante. Ou, a outra possibilidade aqui, também pode ser um testemunho a favor de Maria, que José, confiando em sua castidade, admirado do que havia sucedido, ocultou em silêncio o fato cujo mistério ignorava. Aí sim, ele sabia que Nossa Senhora estava submersa num mistério divino. E ele conhecia as Escrituras, uma virgem irá conceber, e ele sabia, só que ele via que ele ainda não tinha sido chamado para participar. Então ele pensou, na humildade grande dele, então vou me retirar, porque, ele via com efeito grávida aquela que sabia ser casta. Como havia lido em Isaías, sairá uma vara do tronco de Jessé, de onde sabia que Maria era originária. E no mesmo Isaías, eis que a virgem concebeu. Não desconfiava de que tal profecia haveria de cumprir-se nela. Mas, se não tinha suspeita dela, de que maneira era ele justo, se queria deixar uma esposa imaculada?
Queria deixá-la porque conhecia que se havia operado nela um grande mistério e se considerava indigno de viver em sua companhia. Aí continua aqui, ao querer deixá-la era justo, e ao querer fazê-la em segredo, mostrou ser piedoso, pois a pôs a salvo da infâmia, e por isso é dito, sendo justo, resolveu repudiá-la secretamente. Como não quisesse entregá-la ao público, isto é, difamá-la, preferiu fazê-lo ocultamente. E aí continua aqui, né? Ninguém deixa a mulher que antes não havia aceitado. Então, ao querer deixá-la, confessava ele mesmo que já havia aceitado antes. Então, ele, né, no silêncio, ele tá ainda pensando ali no versículo seguinte, fala, né, que aí o anjo apareceu para ele enquanto ele pensava nisso. Ele não chegou, né, a tomar a decisão e finalizar tudo, mas olha que legal. Ele estava chamando a responsabilidade para ele. Tipo, olha, eu não fui chamado a participar desse grande mistério, vou ficar em silêncio, porque, né, não vou falar nada, porque eu sei que ela é imaculada, que ela é puríssima, é um mistério grandiosíssimo que Deus está operando ali, ainda não estou sentindo chamado, mas secretamente, para não acontecer nenhum tipo de problema, e está chamando a responsabilidade para si. Se alguém ficar sabendo, ia falar, então se o José, justo, não denunciou, é porque não tem nada de errado lá, o problema é ele. Ô José, que irresponsável, você está abandonando, né, tipo assim, chamou para ele a responsa, entendeu? Então assim, é interessante a gente ver isso e ver, então assim, né, aí o anjo aparece para ele no sonho e conta para ele tudo, e aí então ele recebe Maria tudo, né, só que assim, olha que interessante, lá no Antigo Testamento, o Abraão, que começou lá o povo de Israel, ele foi provado na fé para entregar um filho, que era Isaías, né, levar no monte para sacrificar, até que Deus falou, não precisa sacrificar não, mata o cordeiro. São José foi provado na fé para receber o filho, contrário, né, interessante sobre São José. E aí então, vamos lá, então, aí ele aceita, né, ele fica tudo bem, até que Jesus nasce. Então olha interessante, São José é o pai adotivo de Jesus, né, porque ele não é pai biológico, mas é pai espiritual. E ao mesmo tempo, São José que é o pai adotado, porque foi Deus que escolheu ele para ser o pai adotivo, né? Então assim, Jesus nasceu, São José pega pela primeira vez o menino Jesus nos braços. Eu falo assim, os pais pegam os filhos no colo, né? São José tinha o céu nos seus braços. São José fez ali a primeira comunhão. E olha que santidade que tem São José. Pra gente ser santo, quando a gente quer levar a santidade a sério, a gente quer comungar mais vezes, né? A gente quer buscar ir na missa diária. São José tinha comunhão com ele sempre ali. Quando a gente comunga a Eucaristia, Jesus fica, inclusive fisicamente, dentro com a gente, né, em comunhão, por pelo menos, né, enquanto não se faz a digestão, uns 10, 15 minutos. A gente deve fazer a adoração ali, né, a ação de graça, porque a gente está com Jesus. São José não era 10, 15 minutos, era todos os dias, todos os momentos, assim. Imagina a fonte da santidade está ali, por isso que ele é tão santo, tão santo. E aí, depois que Jesus nasceu, no 8º dia depois, teve a circuncisão. Então vamos seguindo algumas cenas do Evangelho ali, né? Uma semana depois, nasceu dia 25 de dezembro, 8º dia conta o 25, dia 1º de janeiro, circuncisão. São José provavelmente fez a circuncisão, porque era o patriarca que fazia, era quando se dava o nome do judeu. Então vejam, São José não estaria presente na cruz, porque ele morreu antes. Jesus na cruz estava Nossa Senhora lá, né? E São João e tal, São José já não estava mais. Mas ele esteve presente junto no primeiro derramamento de sangue de Cristo, que foi na circuncisão. São Tomás lembra que o sangue de Cristo derramado bastaria uma gota para salvar a humanidade inteira, uma gota. E a primeira gota foi lá com São José. São José não estava na cruz, mas estava na primeira gota derramada do preciosíssimo sangue de Cristo. Depois do 8º dia, o que aconteceu? 40 dias depois do nascimento de Jesus, fazia-se a apresentação do menino Jesus no templo e purificação de Nossa Senhora. Nem Nossa Senhora precisava de purificação, mas o costume deles era, né, a lei deles dizia que por causa do sangue que costuma ter num parto, a mulher precisa ser purificada para continuar, né, no templo, fazendo as coisas e tal. Nossa Senhora não precisava disso. Nossa Senhora teve um parto milagroso, não teve sangramento, ela era toda pura, não precisava de purificação alguma. Mas mesmo assim, Nossa Senhora e São José vão sendo obedientes à lei, se submetendo à lei e cumprindo a lei. Então eles vão lá, 40 dias depois do nascimento, para apresentar o menino no templo e essa purificação de Nossa Senhora. A apresentação porque era o primogênito. Todo primogênito, desde lá do Antigo Testamento, lá em Israel, quando foi liberto do Egito, que teve a morte lá na 10ª praga, que matou-se os primogênitos do Egito,
O povo de Israel colocou o sangue do cordeiro para que não morressem os primogênitos lá, e depois todo primogênito tinha que fazer essa apresentação no templo e oferecer um sacrifício de cordeiro. Oferecia-se um sacrifício de cordeiro. Ou se a família vivia a pobreza, não tinha condição de ofertar um cordeiro, ofertava um par de rolinhas ou pombinhos. E foi isso que São José e Nossa Senhora ofertaram. Vou mostrar a pobreza deles. Isso mostra também que os magos, não sei se vocês sabiam disso, os reis magos, que a gente celebra em 6 de janeiro, na verdade é 6 de janeiro do outro ano. Vocês sabiam disso? Do outro ano. Por quê? Por vários porquês, não vou explicar todos aqui, mas assim, nasceu 25 de dezembro, circuncisão 1º de janeiro, depois comecinho de fevereiro apresentou no templo, em Jerusalém. Saíram de Belém e foram para Jerusalém. Apresentou lá, não tinha ninguém querendo matar ele ainda. Quando os magos foram visitar lá em Belém, eles passaram antes lá com Herodes, e aí o Herodes já queria mandar matar todos os de 2 anos para baixo. Lembra disso? Então assim, ó, como nos evangelhos está uma informação num evangelho, outra no outro, se você juntar, então assim, nasceu, teve a circuncisão, 40 dias depois, que foi começo de fevereiro ali, apresentou no templo em Jerusalém. Quem estava ali só que viu, que conhecia, ficou sabendo que era o Messias, era o Simeão, né, e a profetisa Ana, né, que ainda falou: nossa, agora meus olhos viram a salvação, posso morrer em paz, meu Deus, né, fala para Nossa Senhora, uma espada de dor te transpassará a alma. Então ele estava tranquilo ainda. Aí depois eles voltam para Belém, e aí espera até o 6 de janeiro do outro ano, aí vem os magos. E aí sim, aí fala inclusive o termo que usa é casa. Se os magos tivessem vindo antes, eles teriam recebido o ouro e teriam ofertado um cordeiro, não precisaria ter ofertado os pombinhos, entendeu? Tem várias coisas que mostram isso, só pra gente saber a cronologia da coisa e a ordem das coisas. Aí sim, quando os magos vieram depois do outro ano, 6 de janeiro ali, em Belém, eles já não estavam na gruta, eles voltaram depois. Ele nasceu na gruta em Belém, quando foi apresentar, foi em Jerusalém, depois voltou para Belém e ficaram numa casa. O termo ali do original grego é de casa mesmo, uma casa que não serve para gruta mais, é uma casa. E aí então os magos vieram, tudo, depois para José de novo, aparece, né, o sonho, o anjo falando: pega o menino e a mãe, vai para o Egito, porque Herodes quer matar, né, mandou matar todos os de 2 anos para baixo. Não foi tão exagero o cálculo de 2 anos, porque ele já tinha 1 ano e pouquinho. Então assim, mandou matar os de 2 anos para baixo. Eles vão para o Egito, certo? Aí a gente vai vendo aqui então São José como esposo e pai, já. No Egito, desterro, né? Não tem Nossa Senhora do Desterro, foi para outra terra, para fora de Jerusalém, para a terra dos pagãos. O que tinha no Egito? Pagãos. Tinha muitos ídolos pagãos. Diz a tradição que conforme São José e Nossa Senhora e Jesus iam entrando nos lugares que eles foram no Egito, os ídolos eram quebrados. Quebravam-se todos os ídolos, eram quebrados por onde eles passavam, diz a tradição da igreja. Então aí eles foram para o Egito, e depois, quando as coisas acalmaram em Israel, o anjo avisou São José de novo: pode voltar. E eles voltam para Nazaré, certo? Vejam, eles fazem o mesmo trajeto do êxodo lá do Antigo Testamento, da terra do Egito para Israel. De lá onde eles destruíram os ídolos, e era terra de escravidão, de volta para Israel. E agora lá em Israel, vejam só, pensem comigo no menino Jesus pequeno, com São José. São José é modelo de esposa e pai. Vejam como era a vida de São José com Jesus. As crianças pequenas, lá em casa, quase todo ano tem criança pequena, né? Faz uns anos. As crianças pequenas, olha só, mesmo antes de falar, a gente tem, todo ser humano tem, uma interrogação, um rogo interior, algo dentro de nós que nos move a querer saber o que as coisas são. Que a gente foi feito por aquele que é. Deus não falou lá para Moisés: eu sou aquele que sou? Deus é aquele que é. E a gente foi feito por Ele e para Ele. E a gente tem essa vontade de querer saber o que as coisas são. Desde pequenininho. Minhas filhas agora são as filhas pequenas. Desde antes de falar, todo bebê tem isso, olha, ele aponta para a coisa e fala, ele quer saber o que aquela coisa é. E a gente fala o nome da coisa, a substância. Ele aponta para a bola, aí a gente fala, bola, isso aqui é bola, filha. Aí acalma. Tem essa interrogação, esse rogo interior de querer saber o que as coisas são, o nome das coisas, certo? Agora a Beatriz está na fase ela já fala um pouco, né? Tá no queixo, aí você fala o que é isso, né? Imaginem vocês
Jesus na sua humanidade, perguntando para José o que são as coisas. Ele apontando para a árvore, querendo saber o nome, e São José pronunciando o nome das coisas para Jesus. Jesus é o Deus que criou as coisas pelo nome, entende? E São José estava falando, filho, isso aqui é o sol. São José estava pronunciando o nome sol para o Deus que criou o sol pela pronúncia do nome. Vocês entendem isso? Era perigoso. Imagina a expectativa de José, né? Será que na hora que ele repetir sol vai nascer outro sol? Porque quando ele disse luz, a luz se fez. Então olha, que interessante. A vida de São José. Vocês imaginam isso? E assim, e o restante assim, né, da vida deles, né? Imagina a humildade de São José. Olha, pensa assim, olha, São Pedro não queria que Jesus lavasse os pés, né? Imagina São José aceitando, olha a humildade dele que teve que ter para aceitar isso. Ser servido pela Santa Mãe de Deus. Se acordar de manhã, a Santa Mãe de Deus está fazendo seu café da manhã. Você imagina ele tendo que dar ordens para Deus feito homem. Jesus, vamos para a carpintaria, me passa o martelo, me dá os pregos aí. Você imagina? Então assim, e assim, aí a gente pode ver ele como modelo de pai e de esposo no servir. Porque era isso a vida dele, ele estava ali para servir. Olha que interessante, São José era o chefe da Sagrada Família, mas ele era o menor. Ele era menos santo que Nossa Senhora e que Jesus, que é Deus, então é infinitamente, né? Ele era o menor, mas ele era o chefe. Era para ele que o anjo aparecia e falava, agora pega a sua família, vai para lá, volta para cá. Ele é o chefe da Sagrada Família. E como que ele vivia essa autoridade de chefe sendo o menor? Servindo, se doando. É o que São Paulo fala pra gente como casal fazer, né? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. E é daí que vem a autoridade, daí que vem a verdadeira liderança. Servir é reinar, não se diz assim? É servindo que a gente vai sendo o líder, que vai sendo, e é isso que ele fazia. Então olha que bonito e que interessante assim, né? Isso, gente, na nossa vida, trazendo para a nossa vida, assim, na prática, né? Tipo assim, às vezes quando a gente está com problema em casa, não, a esposa, um querendo mandar mais que o outro, gente, é o contrário, é para se doar, é para dar a vida. Tem uma cena, assim, que eu gosto de pensar, e vou falar para vocês, para ilustrar isso, que é o seguinte, porque hoje a gente está num mundo, assim, também, né? Muito de igualitarismo, de feminismo e de um monte de ideologias que vão confundindo a cabeça da gente, né? Mas, olha para José, a José, né? E veja, né? Isso que eu estou falando, dar a vida pela família. Um exemplo para ilustrar, imaginemos que uma família foi acampar no meio do mato, levou a barraca, tal, lá tá o pai, a mãe e os filhos. Aí imagina que eles estão ali do lado de fora, né, preparando as coisas, e aparece um leão. Aí vocês imaginam que é o pai fala para a esposa e para os filhos, fala para a esposa, olha, leva as crianças para dentro da barraca. E ele vai ficar ali para tentar se livrar do leão. Ele está ali dando a vida dele, concorda? Que esposa no mundo que não, né? São Paulo fala aquilo lá, fala assim, mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Que esposa no mundo que não ia falar assim, não, tudo bem, né? Ou ia falar assim, não, vai você. Ah, por que você? Por que eu, não você? Tipo assim, quando o cara tá realmente dando a vida, fica muito mais fácil as coisas. Então assim, olhamos para São José e vejamos esse exemplo de esposo e de pai que está dando a vida. Aí as coisas entram no lugar e é isso que é pra gente imitar. Olha só, ele estava fazendo a vontade de Deus o tempo inteiro. Aquele drama que ele viveu lá, né, de quando ficou sabendo, né, da gravidez de Nossa Senhora, na verdade era um drama porque ele queria saber qual era a vontade de Deus. Fui chamado ou não fui chamado para esse mistério? Os santos, a dúvida deles é essa, qual é a vontade de Deus para eu fazer? Tipo assim, então é isso assim, ele estava pronto para fazer a vontade de Deus. Não, vai para Belém, vai para o Egito, volta para Nazaré, ótimo, ele está fazendo. E assim, a intimidade dele, né, de oração, né, o anjo falando com ele e a prontidão. Quando era para ir para o Egito, o anjo falou no meio da noite, ele levantou na hora e foi, não esperou amanhecer não. Tipo, prontidão de quem quer servir e realmente fazer a vontade de Deus. Isso a gente vê em São José. E aí, pensando nele como esposo, pai e trabalhador, olhamos o trabalho ali, né? Na carpintaria. Vamos colocar tentar se colocar na cena lá na carpintaria. Ele trabalhando com Jesus.
Olha o exemplo de santificação do trabalho. Isso na nossa vida a gente tem que buscar viver também, como São José. Santificar o trabalho. Como a gente santifica o trabalho? A gente santifica o trabalho em si, oferecendo para Deus. E aí a gente vai buscar fazer o melhor, porque a gente está fazendo para Deus, não é só para o chefe, não é só para o cliente, a gente está oferecendo para Deus. A gente vai buscar fazer o melhor para santificar o trabalho. Ele estava com o próprio Deus ali, né? Não estava mais fácil ainda. Eu estou fazendo para Deus. Santificar o trabalho, santificar-se através do trabalho, a gente buscar trabalhar bem, oferecer para Deus os sacrifícios, né? Unir o nosso sofrimento do trabalho ali ao sofrimento de Cristo. Então a gente vai se santificando através do trabalho e santificar os outros através do trabalho. Então eu vou ajudar o cliente, vou ajudar o meu colega de trabalho, vou ajudar sem que ele o note. O trabalho é assim uma fonte de santificação para nós. De santificar o trabalho, santificar-nos através do trabalho, santificar os outros através do trabalho. E uma coisa que é legal da gente ver ali em São José também é a presença dele. Poxa, estava presente ali com a família, com Jesus ali até no trabalho. E buscar se fazer presente. Hoje em dia, uma coisa que, trazendo para os nossos dias, uma coisa que nós como pais precisamos tentar ao máximo fazer, é buscar estar presente na família. Porque muitas coisas estão querendo tirar a gente de casa. Muitos compromissos, muitas coisas, e a gente vai muitas vezes delegando os filhos para terceiros. E a presença é importantíssima. Ver a presença de São José ali, na Sagrada Família, com eles, vivendo para eles. Entende? A presença, quando a gente tem que tomar muito cuidado e escolher as presenças que a gente vai colocar na nossa vida, porque a gente vai se transformando nas presenças. Eu gosto de dar o exemplo do café, né? Quando a gente toma um cafezinho, estou colocando um café na minha frente, eu estou tomando esse café, o café vai se transformando em mim e eu vou me transformando um pouco em café. Em que sentido? Aquele meu eu mais cansado vai se transformando um pouco na energia do café, vou me transformando. A criança que se coloca sempre diante de um brinquedo de carrinho de corrida, daqui a pouco ela está se transformando um pouco, né? Imitando o carrinho, saindo correndo, tal, não sei o quê. O menino que gosta muito de futebol, está sempre vendo, não sei qual o jogador mais atual, mas está sempre vendo o Neymar, está querendo jogar igual ele, mas daqui a pouco está querendo fazer o cabelo igual, a gente vai se transformando nas presenças. Quando a gente casa, a gente vai viver uma só carne com, né, esposa e esposa, a gente vai se transformando um no outro. Os santos estão se colocando tanto na presença de Deus que vão sendo transformados em outros Cristos, vão se assemelhando tanto a Cristo. Então a presença é importantíssimo. Então a gente precisa, como pais, estar presente para que os nossos filhos vão se transformando em nós, né? E a gente buscar a virtude para a gente melhorar, para eles se transformando numa coisinha melhor, né? Então a questão da presença, e ali naquela Sagrada Família a gente vê então o sobrenatural escondido na naturalidade, se fazendo presente na naturalidade. Então é na vida comum, cotidiana. É aqui que nós também somos chamados a vivermos a santidade, nas coisas mais comuns do dia a dia. Olha, Jesus ficou lá, o Deus escondido, 30 anos ali, no escondimento, numa vida comum. E agora ele se esconde na Eucaristia, né, na aparência de pão. Um Deus escondido para a gente crescer na fé. Então, o sobrenatural na naturalidade. E vejam, né? Olha que interessante em relação a São José, como era especialíssimo, né? Os apóstolos, por exemplo, eles tinham que anunciar Cristo, né? Os apóstolos eram os anunciadores de Cristo. São José era aquele que, ao contrário, tinha que escondê-lo, tinha que protegê-lo, porque o mistério que tinha nascido ali no Natal tinha que esperar 30 anos para se tornar público. E foi nos braços de São José, a proteção de São José, que permitiu tudo isso. Partindo um pouco para o final aí da vida de São José, a gente pode pensar e falar na morte de São José, então, para a gente ir encaminhando para o nosso encerramento aqui também. A morte de São José. A gente sabe que na cruz São José já não estava mais, né? A igreja conta pra gente que ele morreu antes da vida pública de Jesus. E tinha que ser assim, por vários motivos. Pensa comigo. São José, a vocação dele era o de protetor, do pai da família. Muito diferente da vocação de Nossa Senhora. A vocação de Nossa Senhora era estar ali na cruz, né? Entregando o Filho Jesus na cruz. São José era o protetor, a vida dele foi proteger. Se ele tivesse vivo na hora da cruz, eu tenho certeza absoluta, ele seria crucificado antes. Ele era o protetor, tinha que morrer primeiro, não tinha outro jeito. Outra coisa,
em relação à morte dele, era que tinha chegado a hora da revelação de Jesus. Então, na vida pública de Jesus, era mesmo, convinha que São José já não tivesse mais. Por quê? Jesus, então, no batismo de Jesus, uma voz do céu: este é meu filho amado. Era a revelação de Jesus como filho de Deus. Então agora já não era mais tanto para aparecer o filho do carpinteiro, o filho de José. Era para aparecer então agora como o filho de Deus. E aí ele foi, bodas de Caná, e aí o milagre, e aí foi toda a vida pública de Jesus, manifestação de Jesus como filho de Deus. Então aí já não era mesmo para José tá em cena. Agora, uma coisa que eu gosto de pensar é o seguinte: eu já tinha ouvido falar que São José é o padroeiro da boa morte, porque então ele morreu nos braços de Jesus e Nossa Senhora, certo? Então assim, nisso a gente vê que Jesus então, que veio sofrer todas as dores nossas, também sofreu a dor de perder um parente querido, né, um pai, né, a dor da perda, da morte. Então teve isso também por isso, né? Mas assim, então o padroeiro da boa morte, São José, porque ele morreu nos braços de Nossa Senhora e de Jesus, não tinha companhia melhor, né, para uma morte. Mas por um outro lado, uma coisa que eu aprendi depois é que São José, que Deus quis que ele ensinasse tudo para Jesus da parte humana, fosse um modelo de homem para Jesus. São José então ensinou Jesus a morrer também, humanamente falando, por ter morrido primeiro. Então se a gente olhar lá, filho de Davi, né? Davi, rei do Antigo Testamento. Quando o Davi foi morrer, o rei Davi foi morrer no Antigo Testamento, o filho dele era o Salomão, certo? Tem a passagem ali na Bíblia do que o rei Davi falou para o seu filho quando estava no leito de morte. Vocês já viram? Ele fala: estovir, seja homem, porta-te como homem e busca as coisas de Deus, obedece a Deus, que vai ser tudo acontecer bem. Então ele dá conselhos ali na Bíblia. Poderia até pegar ali pra gente ler, mas acho que eu vou só comentar. Então assim, bonitíssimo assim a passagem de Davi no leito de morte falando para o seu filho. Imaginemos como foi São José no leito de morte falando ali para Jesus e para Nossa Senhora. Imaginemos Jesus sentindo ali no manto de São José, na roupa de São José, o cheiro da madeira que ele sempre sentiu naquela carpintaria. Imagina comigo essa cena. Jesus sentindo o cheiro do manto de São José, o cheiro da madeira de cedro, de pinho, e aprendendo de São José como se morre, humanamente falando. E depois, alguns anos depois, quando Jesus estivesse na cruz, e ele ia receber aquela cruz de madeira, ele iria sentir de novo o cheiro da madeira, que o lembraria de São José, que o lembraria como se morre. Então assim, é muito bonito a gente pensar nisso também, o quanto São José foi assim um pai de ensinar tudo humanamente falando para Jesus, porque Deus quis que fosse assim. E olha que bonito, né? Aí que bonito, e que assim, ele viu como que se morre assim, com esperança e com virtudes, né? Então pensemos assim, olha, São José ensinou o carpinteiro Jesus a levar o madeiro à perfeição. Não é essa a profissão do carpinteiro? Levar o madeiro à perfeição. Então Jesus levou a cruz, o madeiro, à perfeição. Então Jesus viveu a dor na cruz e a elevou à perfeição. Ele, como Deus, poderia ter acabado com a dor? Poderia, ele pode tudo. Mas ao invés de acabar com a dor, ele a elevou à perfeição. Então a dor foi santificada por Jesus, para que ela possa santificar. Jesus, né, a santidade infinita, ao viver a dor, ao viver a cruz, ele a santificou a dor, santificou a cruz, para que ela possa santificar. Então hoje na nossa vida, as dores que a gente tem, as cruzes de cada dia que a gente carrega, são uma grande oportunidade da gente unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, e assim a gente participar da redenção dos homens, a gente participar da redenção do mundo. E é isso assim que a gente pode ver de tudo isso assim, né? Olha, tem cruz na vida de todo mundo, né? Tem dor. Teve na de São José, Nossa Senhora, imagina as dores ali aos pés da cruz com Jesus.
mas a gente pode ver ela de uma forma santa que nos eleve, que eleve os outros, que santifique, entende? Isso é muito bom, é muito bonito. A gente está, por exemplo, agora na época da Quaresma, né? E a gente está buscando fazer penitência, né? Para a gente viver melhor, preparar para a Páscoa. Pensa, São José, olha que penitente que ele foi, né? De trazer para os ombros a carga, né? Igual eu falei naquela hora lá que ele resolveu deixar Nossa Senhora secretamente, ele puxou para si a responsabilidade. E é isso que faz o penitente. Tem um exemplo que eu gosto, que é sobre o penitente, que é o seguinte, e já vou encerrar, tá, gente? Acho que está na hora, já vou encerrar com esse exemplo. Imagina o seguinte, uma sala de uma casa, de uma família, e na sala tem uma TV, e o pai fala para o filho assim: filho, não é para você jogar bola aqui dentro, joga lá no quintal, porque aqui tem a TV, eu não quero que a TV quebre. Aí imaginemos que uma hora que o pai não estava na sala, esse filho foi lá, pegou a bola, chutou dentro de casa e quebrou a TV. Aconteceu o que ali? Aconteceu uma desordem naquela sala, naquela casa. Tinha uma ordem que foi quebrada, certo? Agora a TV está quebrada. Aí o pai e o filho vê ali, e assim, o filho pode até pedir desculpas para o pai, se arrepender, pedir desculpas, o pai perdoa. O pai pode até dar um castigo para o filho pelo que ele fez, só que mesmo assim permanece uma pena. A pena é diferente de castigo. O castigo vai ser cumprido pelo filho, que é o menorzinho na história aí, o mais fraco. O mais forte é o pai. E o pai que é o penitente, eu vou explicar por quê. Porque ainda existe uma pena. A pena é a desordem no mundo. A desordem naquela casa. Porque os dois olham para a TV, mesmo com castigo ou não, eles olham para a TV e falam assim: que pena, agora está quebrada. Que pena, agora a gente não pode assistir em família um conteúdo bom aqui em família na TV porque está quebrada. Que pena. Ainda existe uma pena a ser paga. Quem paga a pena? Não é o filho. Porque o filho ainda não tem condição de trabalhar com o seu sacrifício e comprar uma TV nova ou reparar aquela TV. Quem vai pagar a pena é o pai, o mais forte. É o mais forte que paga a pena. É o mais forte que tem condições de oferecer o seu próprio sacrifício para restaurar a ordem, aqui no caso daquela casa, daquela sala. Mas trazendo isso para a penitência, que a gente está fazendo na Quaresma, e que a gente deve fazer também fora da Quaresma, mas agora é mais intenso, né? Gente, o penitente é este que vai oferecer o sacrifício, juntar o seu sacrifício ao de Cristo, pela ordem do mundo, para restabelecer a ordem no mundo, porque o pecado fez o que fez com a TV, ele quebrou uma ordem no mundo. E a gente tem a oportunidade de participar disso. Então assim, São José é o grande exemplo para a gente mirar e aprender. E ide a José, né? Só para encerrar mesmo agora, sobre a ressurreição. Não sei se já ouviram falar da ressurreição de São José, mas a gente não sabe onde está o corpo de São José. A igreja que tem todo o cuidado com os santos, com os sepulcros, a gente sabe onde está enterrado São Pedro, a gente sabe onde está enterrado São Paulo, a gente sabe onde estão enterrados vários santos, né, todos os santos, as relíquias, né, que a igreja tanto dá importância. A gente sabe que não tem túmulo de Nossa Senhora porque ela foi assunta ao céu. Então o que é dogma a gente sabe é sobre Nossa Senhora, a assunção de Nossa Senhora de corpo e alma ao céu. Ok, só que de São José a gente não sabe. E a gente não tem notícia do túmulo, de onde que está enterrado, não tem nenhuma relíquia de primeiro grau de São José. Muitos santos da igreja, Santo Afonso, outros santos, entendem de um versículo aqui da Bíblia que São José ressuscitou de corpo e alma. E o versículo eu vou mostrar para vocês. É esse daqui, ó. São Mateus, capítulo 27, versículo 52. Quando Jesus morreu na cruz, aí tem esse versículo que fala assim, ó. Vou começar do 51. Eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Os corpos de muitos justos ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. Então, assim, alguns santos da igreja entendem por esse versículo que São José é um desses corpos que está falando aqui. Então, todos os anos, a Sagrada Família ia a Jerusalém para a celebração da Páscoa.
Muito provavelmente eles teriam ido para celebrar a Páscoa antes, e aí completaram-se os dias de São José, e ele teria falecido em Jerusalém. E aí, depois que Jesus morreu na cruz, alguns corpos ressuscitaram, inclusive de São José. Ressuscitou antes de Jesus, ele morreu na cruz. Antes dele abrir, depois com a ressurreição, abrir as portas do céu para que todos pudessem entrar no céu, eles foram, mesmo de corpo e alma ali, esses que está se referindo aqui, para o limbo e depois para o céu com Deus, quando Jesus ressuscitou e abriu as portas do céu. Assim como alguns do Antigo Testamento, como Elias e Enoque, que fala lá que também foram para o céu de corpo e alma. Lá no Antigo Testamento o céu era o limbo. Quando Jesus abriu então as portas do céu, alguns então teriam, então que a gente sabe com certeza que tem corpo já ressuscitado no céu é o de Jesus e Nossa Senhora. Mas existe essa hipótese teológica, enquanto a igreja não bateu o martelo, a igreja ainda não colocou como dogma, ok, está na dúvida. Mas existe essa hipótese teológica, que então São José já teria ressuscitado de corpo e alma no céu. Gente, São José é muito assim, é muito. Hoje eu falei assim, alguns poucos detalhes que eu achei interessantes também, para a gente meditar um pouquinho sobre a Sagrada Família, sobre esses mistérios que envolvem a nossa salvação, né? Foi um prazer estarmos juntos e muito obrigado.